Adultos são apenas as crianças que viveram tempo suficiente para entender as regras do jogo da vida. E esse vai ser o vídeo de hoje. Olá, meus queridos pimpolhos e pimpolhas de livros, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao meu canal Lucas Escrita. Lucas é esse que vos fala. Sou escritor, autor do livro A Bruxa Escondida de Salem, Histórias de Locasta. E também eu sou ator e cozinheiro de vez em quando. Faço vídeo para TikTok, Instagram e YouTube de vez em quando também. Bom, já fazia um tempo que eu não via com esse formato de vídeo, que é o Conversas de Refeição. Então você me pergunta, o que é o Conversas de Refeição, meu querido Lucas? Conversas de Refeição é um videocast que eu criei, onde nós conversamos tal qual seria uma mesa de festa com a família, amigos, com aquelas conversas profundas que surgem do absolutamente nada, e você vai voltar para casa repensando toda a sua vida. E eu espero te causar isso no dia de hoje. Bom, vamos começar. Primeiramente, eu tô na semana do dia 17 de outubro, se não me engano, que é hoje. Só pra ter certeza, hoje é dia 17 de outubro, beleza. Não confundi. E pouco tempo atrás foi o Dia das Crianças. Inclusive, eu amo o Dia das Crianças. É um dos meus feriados favoritos, depois do Natal e do Halloween. Aliás, entramos oficialmente na época de podermos cantar Spooky Scary Skeleton e falar sobre lendas urbanas cabulosas. Aliás, só uma coisa, um pequeno adendo. É muito bizarro, eu tava pensando ainda esses dias, o quanto não existe mais lendas urbanas como antigamente. Tipo assim, eu não sei, na minha cabeça foi meio que tipo assim, até tipo a época de 2020, era como se tipo, dava julho, as crianças não tinham nada o que fazer, não tinha aula, então o que a gente fazia? Inventava lenda urbana. Gente, vocês não têm noção do quanto eu morria de medo de lendas tipo a Momo ou Slenderman. Cara, e era tipo isso, e juntando com assistir vídeos e ainda gameplays de fangames que a galera fazia. Eu lembro de ficar maratonando Tasercraft, jogando o jogo da Momo e levando o maior susto da minha vida. Hoje em dia a gente não tem mais isso, hoje em dia a gente tem o Skibidi Toilet. É triste. E esse é um dos pontos do vídeo. E aí você vai me falar, Lucas, como que a gente vai ir de adultos são crianças que aprenderam a regra do jogo da vida para não termos lendas urbanas? Você vai entender? Fique comigo até o final e já deixe seu like, que isso ajuda muito o nosso canal. Se inscreva se você quer ter mais pensamentos aleatórios como este. Mas vamos lá. Fazia muito tempo, como eu disse, que eu não voltava com o meu formato conversas de refeição. Então eu tenho aqui a minha querida colinha de videocast. E eu vou lendo aqui só para não me perder, porque para quem não me conhece, meus vídeos geralmente são extremamente sem cortes, ou se tem corte, é alguma coisa muito louca que aconteceu e eu tive que cortar, mas geralmente é assim, só falando, então vai ter momentos que eu vou parar assim e falar o que eu tava falando, porque a minha cabeça... Enfim, vamos ao primeiro tópico desse vídeo, que é como eu comecei, e que tá escrito aqui na minha carinha. Adultos são apenas crianças que viveram tempo suficiente para entender a regra do jogo. Beleza, como eu disse, a gente acabou de passar pelo Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora Aparecida também. Que eu sou muito devoto também. Mas, a coisa do Dia das Crianças. A gente acabou de passar pelo Dia das Crianças e... digamos que eu sou uma pessoa que eu gosto de analisar os seres humanos como se eu fosse um pequeno extraterrestre que está no corpo de um humano. Então eu gosto de analisar as pessoas, tipo, eu não sei porquê, desde sempre eu gostei de analisar as pessoas. E pegar padrões de pensamento e entender o que estava rolando, e aí às vezes esses padrões se aplicam a mim porque eu também sou um humano, e aí eu falo, paro e penso, caraca, é isso? Eu tô fazendo isso porque eu sou um ser humano? Mas enfim. E eu tava, um dos grandes pontos, vou dar o prólogo, do porquê que eu cheguei nesse pensamento. Esses dias, semana passada, antes do Dia das Crianças, eu tinha ido com a minha mãe na igreja. Era uma missa de cura dos doentes de Nossa Senhora de Lourdes. E era uma missinha, não era missinha, acho que nem existe. Era uma missa compacta, vamos dizer assim. Não tinha nem a parte da hóstia, ofertório e tal. Era só tipo a bênção mesmo. E aí, eu tava lá, e a minha mãe e eu estávamos sentados lá no fundo, e tinha alguns senhores e senhoras sentados pra frente. E aí tinha um momento que o padre falava, olha aqui, vamos ter um momento, fale sobre alguma doença, fale sobre alguma coisa pelo que você quer rezar, fale sobre algum assunto, algum milagre que você teve.
E ele dava esse tempo livre, assim, pra você falar. Meu irmão, a gente ficou 7 minutos no puro silêncio. Ninguém levantava a mão pra falar. Uma pequena querida senhora falou. Só ela. E aí, olhando, analisando esse meu pequeno querido cérebro de extraterrestre que analisa humanos como se eu não fosse um humano, foi ativado. E eu olhei para aquela cena, eu falei, cara, o quanto isso tá parecido com uma sala de aula. Tipo assim, por quê? Olha, eu tava olhando para aqueles pequenos e queridas senhoras e senhores, tipo, eu sentia, cara, a maioria daquelas pessoas tinha mais de 70 anos. Eles tinham que ter alguma história. É impossível eles não terem história, mas eles não falavam. E isso me lembrou exatamente como é a sensação de uma criança na sala de aula quando o professor pergunta: alguém sabe a resposta? E lá no fundo a gente tem alguém que sabe exatamente a resposta, mas ele tem medo de dizer. E isso começou a borbulhar na minha cabeça, que me fez pensar no tópico desse vídeo, que é: adultos não são adultos. Adultos são apenas crianças que cresceram e viveram tempo suficiente para entender como esse mundo funciona. Por quê? Olha, você vai me perguntar, ah não, Lucas, mas adultos têm mais maturidade que uma criança. Exatamente, eles viveram mais tempo do que a gente, que é mais jovem. Então eles sabem de alguns macetes desse game. Eles sabem dos hacks da vida, eles sabem. Porque, vamos analisar a nossa sociedade num ponto bem lá na raiz. Bem lá na raiz. Tipo assim, pensa comigo. A vida é um grande faz de conta que perdeu muito a mão. Literalmente, se você olhar para uma criança brincando de faz de conta e olhar para a vida real é um grande faz de conta que perdeu muito a mão há muito tempo atrás e virou uma grande fuzuê. Porque pensa assim, a gente começou lá na época medieval trocando galinhas e sal, pra gente chegar hoje tendo um mega sistema econômico onde você precisa pagar para viver. Entendeu o que eu tô querendo dizer? E eu não sei explicar, mas a vida parece que é uma grande brincadeira. Na minha visão, os adultos são apenas crianças que perderam realmente a mão na brincadeira e virou algo muito louco. E as regras foram aumentando e se tornando mais complexas e se tornando uma coisa muito, 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 muito mais doida. Porque pensa comigo, analisa, pensa em seres humanos, pensa no comportamento humano. Olha, uma coisa que eu tenho vários exemplos, mas um dos que eu acho mais interessante é quando você analisa, pensa naquele seu amigo, aquela pessoa da sua vida, que chega do nada na sua vida e chega com aquela conversa meio, sabe? Aquela conversa meio, tipo, adocicada, meio molenga, assim. Fala, nossa, olha que tempo bonito. Nossa, olha, nossa, a roupa tá legal. E aí, como vai a família? Não sei o que. Você sabe que aquela pessoa não ia chegar do nada em você. E aí você simplesmente fala, desembucha o que tu quer. E ela quer pedir alguma coisa. Cara, volta pra nossa infância. Ou até adolescência. Porque eu faço isso também. Quantas vezes você chegou na sua mãe, no seu pai, no seu responsável e falou, oi, compra aquilo pra mim. Meu irmão, é exatamente o mesmo pensamento. A gente tá fazendo a mesma coisa, adultos fazem exatamente a mesma coisa que uma criança. Ou, tipo, por exemplo, outro pequeno exemplo, mais profundo até. Tá na minha colinha aqui. Porque, pra quem não me conhece também, eu sou um grande noveleiro. Eu amo as novelas da Globo, eu amo a cinematografia da Globo. E eu tô assistindo atualmente Mania de Você, que é uma novela muito boa, inclusive, assistam. E nela nós temos um antagonista da história, que é o Mavi. E ele, estando correndo a história lá, ele aplicou um golpe na Luma, que é uma outra protagonista, que tipo, ele roubou basicamente tudo dela. E enfim, aí decorreu a história, é muito louca pra eu explicar agora em pequenos 30 segundos, só pra tipo, dar uma contextualização. E aí tem um momento, porque esse cara, entenda, ele é um grande narcisista, ele é bem tóxico, mas ele é um personagem muito interessante de se analisar. E ele é mentiroso, pra caramba. E aí tem um momento que ele tá com a outra protagonista lá, que seria a namorada dele,
E aí ele fala, tipo, sobre a outra que ele aplicou o golpe, porque eles meio que, tipo, se juntaram fazendo um acordo pra não, tipo, ela não contar pra outra sobre o que rolou antes. E ele fala, tipo, a seguinte frase, ele está mentindo, mas ele fala, não, eu não guardo rancor dela, eu não guardo mágoa, eu sou adulto, adulto não guarda rancor, adulto não mente. Sendo que ele estava mentindo. Claro, é uma novela, é uma história criada e tal. Mas isso me fez analisar uma coisa muito interessante também. Que é essa coisa de que quando até crimes podem ser adicionados como algo que nasce da criança. Porque pensa assim, aquela criança que roubava pra caramba no jogo. Que roubava pra caramba. Eu não julgo, eu roubava pra caramba no jogo. Mas o quanto isso é diferente de um criminoso que rouba na vida? O quanto isso não é aquela mesma situação, só que expandida a níveis estratosféricos? Entende o que eu tô querendo dizer? Até nesses assuntos muito fortes, até vamos dizer. Acabou de cair um negócio aqui. E até quanto isso também não é algo que você fala, ainda é um pensamento infantil de roubar no jogo, só que a gente está falando do jogo da vida. Obviamente, não passando pano para ninguém. Mas eu tô falando que isso também nasce de algo que é que adultos são apenas crianças que aprenderam a jogar esse jogo da vida. E a vida é uma grande brincadeira, e criminosos são pessoas que aprenderam a roubar no jogo da vida. Entendeu? Esse meu pensamento meio louco? Entendeu? O que é essa coisa de que a gente continua com a essência de uma criança. A gente continua com aquela coisa, mesmo nas pessoas mais hediondas, ainda existe um pingo de uma filosofia infantil, até vamos dizer assim. Eu não sei se eu estou indo muito longe nesse pensamento, mas eu acho que faz muito sentido. Isso me faz lembrar também o fato de que adultos são apenas crianças perdidas. E é muito louco quando você pensa isso. Agora voltando para um âmbito mais normal, sem criminalidade. Adultos são apenas crianças perdidas. Porque pensa assim, olha, pensa por exemplo, o seu responsável, seu pai e sua mãe. Eles cometem os erros deles. Assim como você também comete os seus erros. Mas até que ponto você esquece de parar pra pensar que também é a primeira vez deles, principalmente se você é filho único, de lembrar, é a primeira vez deles sendo pais. Obviamente, isso não é preceito para erros maiores. Mas o quanto você esquece que é a primeira vez deles, assim como também é a sua primeira vez sendo um adolescente, sendo um jovem? É tipo aquela música do Legião Urbana. Seus pais são crianças como você, o que você quer ser quando você crescer. Isso, cara, isso é muito bizarro. Quando você para pra pensar que é a primeira vez de todo mundo. Pensa, por exemplo, também num idoso. Um idoso também, é a primeira vez dele sendo um idoso. Ele nunca foi um idoso na vida. Eu sei que isso parece meio bizarro de dizer, mas quando você analisa isso psicologicamente e filosoficamente, é a primeira vez de todo mundo, então tá todo mundo perdido nesse mundo. Tá todo mundo perdido nesse mundo. Todo mundo são crianças que foram forçadas a estar num sistema onde ela precisa se mover para sobreviver. E não é se mover tipo a homens das cavernas, vamos caçar? Não, você basicamente tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que cuidar de uma família, você tem que cuidar de pessoas, você tem que se preocupar com o próximo, e ainda você tem que se preocupar com você mesmo, e você tem que ser bom para o mundo. O quanto isso é estressante de vez em quando você pensar nisso. E ainda juntando ao fato de que todo mundo são crianças. Cara, é muito bizarro. Tipo, na minha cabeça isso faz muito sentido. São apenas crianças que aprenderam, que viveram o suficiente, o que não tem essa coisa de maturidade. A maturidade é basicamente você aprender os hacks da vida. E você aprendeu o que é jogável, o que não é jogável, o que se você fizer é um hack que vai te banir do server. Você aprendeu também as formas de se banir do server, mas você tenta não se banir do server. Mas entende o que eu tô querendo dizer? É tudo um grande jogo, uma grande brincadeira. A vida é uma grande brincadeira. E isso é bizarro, porque lá no fundo a gente ainda é criança, crianças
jogando esse jogo. Volta para o pensamento que eu disse no começo. A vida é um grande faz de conta que perdeu a linha. É um grande faz de conta que perdeu a linha. A gente complexou muito a brincadeira. A gente deixou muito complexa. A gente deixou ela muito difícil de jogar. Entende? E aí a gente volta para o pensamento também. Que eu acho... Outra coisa também. Eu tenho pensado assim também. Um pequeno adendo também. É que eu achei interessante falar isso. Que o preconceito é tipo aquela criança também que tá experimentando uma comida nova e ela do nada ela fala, eu não gasto, mas a mãe, o pai, o responsável fala, mas você nunca comeu, ela fala, mas eu não gasto. Isso é o preconceito, cara. E quando você percebe que o preconceito realmente é tipo aquela criança que não quer comer o brócolis, mas na hora que come, começa a adorar o brócolis, porque foi minha causa. Eu amo brócolis. Mas enfim, é muito bizarro quando você para pra pensar que também o preconceito, coisas horríveis, também vem de uma coisa de criança, que é aquele bebezinho que via uma coisa nova e não gostava, porque ela simplesmente olhou e teve o pré-conceito de que aquilo era ruim sem nem ter experimentado. Isso é o preconceito. O preconceito é uma criança que não quer comer vegetais. Eu não sei se está fazendo muito sentido, mas pra mim, cara, quando eu gosto muito de analisar os humanos como crianças, porque isso faz tudo se tornar muito mais simples. E é muito bizarro mesmo. E isso me faz pensar também que quando você... Às vezes, tem muitas vezes que eu me sinto perdido nesse mundo. Eu, como um jovem de 19 anos, que não faz muita ideia do o que carambas é a vida, eu fico pensando comigo, tipo, cara, eu tô perdido, mas não, será que todo mundo não tá um pouco perdido nesse mundo? Porque pensa assim, a gente é, como eu disse, a gente é criança perdida. Todo mundo, todos os adultos são crianças perdidas, todos, até aquela pessoa que você mais acha incrível, ela também está perdida em certo modo. Ela tem os seus momentos de estar perdida. A verdade é que as pessoas sabem esconder o quanto estão perdidas e o quanto são crianças feridas. E esse é o segredo do mundo. E isso me leva ao fato de a gente lembrar outra coisa. Adultos não são só as crianças perdidas, mas também são as crianças que inflaram o seu ego demais. Porque pensa assim, como eu disse, algumas sabem esconder melhor que outras que estão perdidas. E esse fato nos leva ao quanto o mundo é duro. O mundo é muito duro. A vida, às vezes, é muito forte, muito difícil. Mas será que se as pessoas entendessem esse meu pensamento? Não sei. Mas eu pensando aqui, será que se as pessoas aceitassem mais que elas são apenas crianças perdidas, o mundo não seria muito melhor? Porque pra mim isso faz muito sentido. Se as pessoas entendessem que nem todo mundo tá perdido, que todo mundo tá no mesmo barco, que ninguém é diferente de ninguém, que todo mundo tá machucado para o caramba e todo mundo tá perdido em certo modo, acho que o mundo seria muito melhor se a gente aceitasse essa infantilidade. Se aceitasse essa criança que tá dentro da gente, que rege tudo. E querendo ou não, a sua criança interior ainda é o que rege tudo. Por isso que eu gosto muito de falar que os primeiros 10 anos de vida são os mais importantes. Isso até na psicologia é falado muito. Os 10 primeiros anos de vida de uma criança é muito importante para ela. Por quê? Porque ela, tipo assim, é onde tudo é formado. É onde basicamente tudo é formado. É onde os preceitos, ideias e personalidade é formada. E é essa criança ainda que rege a gente. A gente pode mudar. Já diria a música escrita por Taylor Swift, cantada por Miley Cyrus. Você pode trocar o seu cabelo, você pode trocar a sua roupa, você pode trocar de lugar, mas você sempre vai achar o seu lugar de volta para casa. E essa é a verdade. A nossa casa seria essa criança interior que ainda rege tudo que tem dentro da gente. Então, por que hoje em dia, principalmente os adultos e até às vezes adolescentes, isso vai voltar, agora você vai entender a coisa voltando. Até adolescentes hoje em dia, por que a gente nega tanto a nossa infantilidade? Por que a gente acha tão medíocre? Eu não.
Mas por que outras pessoas acham medíocre ser criança? Cara, é muito divertido você ser criança de vez em quando. Tipo, e é muito bizarro, porque às vezes as pessoas se privam de, tipo, fazer coisas muito infantis e muito puras, como por exemplo, dançar, cantar, brincar, se permitir viver a vida, sabe? Porque a gente fica tão preso no faz de conta que perdeu a mão pra caramba, que a gente esquece que o faz de conta é faz de conta. A gente não tá aqui pra só brincar de faz de conta, a gente tá aqui também pra aproveitar o que tem aqui. O faz de conta é muito importante, a parte do faz de conta é extremamente importante porque ela é o que rege praticamente a sociedade. Mas existe mais do que a sociedade. Existe muito mais do que a sociedade. Existe algo além da sociedade. E é nesse momento que entra o ser criança. Que é a gente brincar, a gente dar risada, cuspir aquela risada gostosa e não prender ela. Não se prender de falar uma coisa muito aleatória do nada, tipo, sei lá, ter os seus paixões. Quando a gente é criança, a gente tem muito essa coisa. Por exemplo, eu tive muito dos meus hiperfocos de momento e até hoje eu tenho. Até hoje eu tenho. Até hoje eu tenho. Então, tipo, e às vezes as pessoas se prendem a não ter isso. Porque elas acham que não vão estar perdendo tempo, que não vai estar valendo a pena, que tipo, elas têm coisas mais importantes pra fazer. E aí a gente se prende de novo, não faz de conta que perdeu a mão. E aí isso volta para aquela ideia que eu falei lá no começo, que é não existem mais tantas lendas urbanas, cara. Você não vê mais, tipo assim, por exemplo, eu sempre fui a criança e até hoje eu sou a criança muito bem alocada na tribo das crianças esquisitas. O que é a tribo das crianças esquisitas? Se você já assistiu The Owl House, gosta de Bluey, se você já assistiu Bob Esponja, O Incrível Mundo de Gumball, se você é criança que assistia vídeos paranormais, você está nessa. E se você também provavelmente não teve tantos amigos, você está bem alocado na tribo das crianças esquisitas. Parabéns, você é um de nós. E eu gosto muito disso. Mas é bizarro porque até pouco tempo atrás, até mesmo as crianças, até mesmo as outras crianças faziam parte um pouco da vila das crianças esquisitas. E tinha um pouco delas. Hoje em dia, eu sei lá, mas eu não consigo mais ver isso. Talvez exista, porque eu não tô tão dentro. Então eu não sei se até onde tá certa a minha visão. Mas eu não sinto mais que existe tanto isso. Daquelas crianças, as crianças esquisitas que falavam sobre teorias paranormais. As crianças que, tipo, estavam lá no 7º ano e mesmo assim estavam indo explorar a escola para procurar um fantasma no meio da escadaria. E cara, isso era muito bom. Isso era muito bom. Hoje em dia eu vejo, tipo, adolescentes mais jovens, tipo, lá pros 12 anos. Cara, é tudo padrão. Eu não vejo mais, tipo, a diferença daquelas classes que tinha os burguesinho popular, tinha os esquisitos, tinha os esportistas, tinha os nerds, tinha os populares. Você não vê mais isso hoje em dia. Todo mundo parece meio, tipo... Sei lá, eu não sei explicar muito. Mas, tipo, parece que não tem. E aí volta pra aquela coisa que eu falei. Tipo, não tem mais uma lenda urbana. Antes tinha... Todo julho vinha uma lenda urbana. E as crianças, todo mundo ficava louco, a internet ficava louca, não sei o que, tal, tá. Hoje em dia eu sobrevivo de lendas urbanas à base de assistir vídeo, teoria sobre FNAF e Pop Playtime. Mas sei lá, eu não sei, não tem mais essa coisa das crianças hoje em dia, tipo, sei lá, talvez seja coisa de mim. Porque, tipo, eu tenho. Obviamente, eu sei que conforme a gente vai chegando numa certa idade, eu vou virando tio. É, tipo. Obviamente a gente vai falar, nossa, minha época era melhor. Isso é coisa de idades. Não tem como você falar algo diferente. É de idades, vai acontecer pra todo mundo. Mas eu sei lá, eu não sei. Eu não enxergo mais as crianças hoje em dia como era naquela época. Porque hoje em dia você vê, as crianças estão muito mais focadas na internet, estão muito mais a par daquela coisa. Estão muito mais, sabe, tipo. Você não vê uma criança correndo cantando balão mágico hoje em dia, você vê a criança dançando funk. E aí a gente entra nesse tópico. Que até mesmo as crianças estão esquecendo de ser criança.
E isso é bizarro. Isso é muito bizarro. E eu não quero viver numa sociedade onde as pessoas esquecem de ser criança de vez em quando. Porque é muito bom ser criança de vez em quando. E é bizarro quando as pessoas simplesmente esquecem que ela ainda tá ali, a sua criança. E eu vi uma frase muito interessante. Eu vi um vídeo, na verdade um vídeo, muito legal, que fala que crescer é sobre você pegar na mão daquela criança que um dia desejou que você fosse quem você é hoje, pegar na mão dela e falar: vamos lá, eu vou realizar todos os sonhos que você queria. E a gente vai junto, porque a gente é igual. E a gente ainda é o mesmo. E isso pegou num lugar muito bizarro no meu coração, que é realmente esse fato de o quanto a gente tá esquecendo de ser criança de vez em quando, de se divertir. De realmente se divertir, cara. A vida, eu acho que, não sei, dependendo da sua crença, mas eu acho que quem criou essa coisa aqui, essa grande coisa que chamamos vida, criou pra gente se divertir. Claro, não se divertir fazendo porcaria o tempo todo, mas se divertir no puro, na coisa pura, que é tipo correr numa grama, olhar pro céu, fazer um desenho, criar uma história, assistir um filme legal, não só vivendo faz de conta eternamente, que é a sociedade, o trabalho e os afazeres. Isso é muito importante, mas não é tudo. Não é tudo. Sei lá, enfim. Eu acho que essa é a grande frase desse vídeo. Se permita ser mais infantil. Se permita errar. Se permita fazer tudo, porque foi o que aquela criança que tá aí dentro também fez. Ela errou muito. Ela fez muita coisa errada, mas ela se divertiu pra caramba. Ela viveu as maiores aventuras da vida dela. Então, seja mais como ela. Tenta esquecer de fazer de conta que você é um grande milionário, que você é um artista global e tal, e de vez em quando só faz de conta que você é você mesmo. Faz de conta que você é você mesmo, que você é livre para errar, você é livre para aprender, e você é livre para fazer coisas não tão boas de vez em quando. E simplesmente ser você. Ser a criança que você é. Porque essa é a verdade. Somos todos crianças nesta coisa. Crianças perdidas que não fazem ideia do que estão fazendo e só fingem que sabem o que estão fazendo. Acolhe um pouco mais você mesmo, que você vai chegar em algum lugar muito melhor do que o que você está tentando agora. Negar a si mesmo é só você fingir. Você não está sendo real. Negar a si mesmo é só você não ser real e demorar mais ainda para chegar onde você quer chegar. Talvez o lugar que você quer chegar nem seja o lugar certo. Talvez o lugar que você quer chegar nem seja o que aquela criança quer e o que o seu coração palpita. Aliás, acho que essa é a melhor forma de escutar a sua criança interior. Percebe o que o seu coração palpita quando você pensa. Aquela coisa que o seu coração faz E não pro lado ruim, sabe? Pro lado bom. Pro lado mais puro da coisa. O lado mais puro, o que puramente é você. O que puramente diz: isso sou eu. E eu sou feliz sendo eu. É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Falei durante 28 minutos. Eu até tava pensando durante esse vídeo em fazer outro, porque eu já tava extrapolando a coisa do tempo. Mas sou eu. Eu não consigo fazer vídeos mais curtos. E é sobre isso. E tá tudo bem! Enfim. Obrigado por tudo. Deixe seu like. Comente se você também entende um pouco do que eu falei. Se desse quase meia hora de papagaiada e alguma coisa fez sentido pra você. E é isso. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Comenta. Que isso ajuda muito nós. Que o seu Deus, seja lá qual ele for, te proteja e te mostre mais sobre quem é você de verdade. É isso. Vou ficando por aqui. Se cuide. E se você estiver se cuidando, estiver tentando cuidar minimamente do próximo, você já está fazendo uma coisa incrível e você já é um ser humano sensacional. Obrigado por tudo e até a próxima. Tchau.